noite. Começamos mais um seminário do evento Pesquisar e Divulgar a partir da Sociologia da Educação, coordenado pelo Grupo de Pesquisa em Socialização, Estratificação e Trajetórias juvenis e educacionais, G7, aqui da URGS, coordenado pela professora Célia e pelo professor Leandro, ambos com ligações institucionais com a FACED. O evento da semana passada foi na temática Pesquisar em Ciências Sociais e Educação, pontos de partida e caminhos metodológicos, que vai ficar disponível no canal do grupo de pesquisa, que eu vou colocar aqui no bate-papo depois. O de hoje é na temática Reconhecer o Conhecimento Constituído, Elementos para a Revisão Bibliográfica, com a Dirce, que está aqui presente. E o terceiro é Comunicar Resultados de Pesquisa em Educação, a escrita de artigos, com o doutor também em Educação, Bernardo. A Dirce, ela é bibliotecária do Instituto de Ciências Básicas de Saúde, aqui da URGS. Ela é graduada em Biblioteconomia, mestre em Comunicação e Informação e doutora também pela mesma formação e pós-doutora em Educação, todas pela URGS. Já de forma breve, passo para a Dirce para ela iniciar seu compartilhamento de conhecimento, que é muito e sempre abundante. É isso, Dirce. Muito bem. Muito obrigada, boa tarde, obrigada Wesley, obrigada ao G7 pelo convite. Um prazer para a gente estar aqui dialogando com você sobre aspectos, não é, da pesquisa em sociologia da educação e com ênfase hoje em revisão de literatura, que envolve, né, que aborda aspectos essenciais para o desenvolvimento das nossas pesquisas, uma etapa fundamental dos nossos projetos de pesquisa em geral, quer sejam eles acadêmicos, científicos e assim por diante. Então, eu vou compartilhar a apresentação com vocês, para que a gente tenha aqui um material, não é, para nos basear, e vamos seguir o diálogo. Fiquem à vontade para colocar suas questões no chat, e no decorrer da apresentação a gente vai e volta, ou coloca as questões no final, para que a gente possa ter uma atividade interativa, dialogada, não é, com as contribuições de vocês no campo da sociologia da educação, e trocas que podemos fazer nessa temática. Bom, a gente vai falar inicialmente um pouquinho sobre aspectos teóricos da revisão de literatura, como ela contribui para as nossas pesquisas. Em sequência, a gente aborda, então, a importância do tema e da questão de pesquisa para uma boa pesquisa bibliográfica em bases de dados, etc. e tal. Vamos falar da escolha das fontes de pesquisa para, né, os nossos projetos nessa área, a elaboração de estratégias de busca e assim por diante. Como buscamos a informação e onde, quais as fontes que podemos utilizar, né, nessa área, fontes nacionais e internacionais. Ao final, a gente fala um pouquinho da organização, leitura e síntese das nossas leituras, né, e do uso de gerenciadores de referência para facilitar o nosso trabalho de pesquisa no decorrer da nossa trajetória toda. Bem, a revisão de literatura, então, é compreendida como parte essencial do projeto de pesquisa. Ela questões de pesquisa, com base naquilo que lemos, nas questões de pesquisa de projetos anteriores e assim por diante, ajuda a definir pressupostos e hipóteses fundamentadas na literatura, ou seja, fundamentadas na teoria, em aspectos teóricos, que vão, então, favorecer o desenvolvimento do nosso trabalho. A revisão de literatura também permite conhecer o estado atual do conhecimento sobre um tema, chamado estado da arte ou estado do conhecimento, e a partir dele a gente consegue identificar lacunas no conhecimento e como as nossas pesquisas conseguem contribuir com isso. A identificação de lacunas é muito importante para delimitar a nossa questão de pesquisa e também para justificar a escolha do nosso tema no projeto de pesquisa. E a gente consegue identificar lacunas no conhecimento a partir da leitura, da revisão da literatura. Outro aspecto importante é a identificação de possíveis contribuições que a nossa pesquisa pode fazer para aquele tema de pesquisa ou para o campo. Então, a partir da leitura de estudos anteriores, como eles contribuíram, em geral, esse aspecto aparece tanto na introdução como nas conclusões, a gente vai identificar possíveis contribuições que o nosso trabalho vai levar para esse campo, então. Em aspectos metodológicos, a revisão de literatura contribui para o conhecimento de métodos, abordagens, não é? Escolhas metodológicas, novas perspectivas
e para justificar a sua escolha, assim como a questão dos pressupostos teóricos. Então, vejam que a revisão de literatura não se limita à composição de um referencial teórico do nosso trabalho, ou a uma composição de um referencial isolado, não é? Uma seção da nossa pesquisa. Ela permeia todo o processo, né? Desde a definição da questão de pesquisa até a definição dos métodos, escolhas metodológicas e assim por diante. Quando a gente fala em métodos, ao avaliar a literatura, tanto identificamos métodos que podem ser utilizados, como aquelas abordagens que foram infrutíferas, ou seja, que não resultaram em resultados significativos de pesquisas anteriores ou que não se mostram adequados aos nossos pressupostos teóricos. E, por fim, a revisão de literatura também nos permite identificar recomendações para pesquisas futuras. Em geral, os trabalhos, não é, terminam, as pesquisas concluem, não é, indicando possíveis estudos futuros e assim por diante. Então, quando a gente lê as conclusões dos trabalhos, também podemos identificar novas recomendações para a pesquisa, que favorece novamente a delimitação da nossa questão de pesquisa. Vejam como isso tudo está, então, interligado. Nós partimos, então, de trabalhos de pesquisadores que nos precederam, e o conhecimento é acumulativo, então, construir a partir do conhecimento disponível, não é? E fazemos, então, uma reunião, uma síntese e discussão da literatura recente e que recua no tempo, preferencialmente sem excluir trabalhos clássicos e fundadores que sejam relevantes para a nossa temática de pesquisa. Dessa forma, então, chamamos a atenção para o fato de que a definição de um período de pesquisa deve ser sempre baseado na questão de pesquisa e em justificativas sólidas. A definição de um período de pesquisa, por exemplo, para pesquisa bibliográfica. Quando fazemos isso, temos por base a nossa questão de pesquisa e justificativas sólidas para definir que vamos trabalhar, por exemplo, com a literatura a partir de 2010 em diante, tá bem? Então, esse é o convite para a reflexão para vocês, para todos nós. Bem, a revisão de literatura, ela deve ser seletiva e contemplar aspectos relevantes das leituras que fazemos. É importante que a gente tenha em mente que não se trata de uma simples compilação de textos encontrados e lidos, especialmente os encontrados. É uma síntese dos aspectos relevantes, e uma síntese que faz reflexão e controvérsia, não é apenas a síntese e a lista dos trabalhos, ou a narração dos trabalhos localizados. Tem um autor, que é o Antônio Bento, que propõe que há um ponto de saturação na revisão de literatura. É interessante, e a gente pode pensar hoje se há, de fato, um ponto de saturação nessa explosão bibliográfica que a gente vive, não é? De tanta informação. Mas vamos pensar assim, quando não encontramos mais ideias e resultados novos, então nós temos um ponto de saturação na revisão de literatura, desde que nós tenhamos feito uma busca bibliográfica suficientemente exaustiva, e identificando nas fontes relevantes da nossa área, né? Outro aspecto que esse autor aborda é a extensão, e é frequente os alunos perguntarem assim, bem, quantas páginas deve ter a minha revisão de literatura? Isso depende, então, né, da área, da complexidade do tema, de quanta literatura tem disponível, do estilo de redação de cada um de nós, e a gente vai compondo, então, a nossa revisão dessa forma. Nesse slide, nós destacamos a contribuição do Morosini e Fernandes, que trazem, então, a importância para o pesquisador da revisão de literatura, no reconhecimento, por exemplo, do seu objeto de pesquisa. Quando ele tem acesso à literatura, ele faz, então, a construção do objeto de pesquisa e define os limites e possibilidades que aquele objeto tem, com uma visão ampla, e não apenas com a sua visão, não é? A revisão de literatura também contribui, então, para o conhecimento, né, daquela área, inserção do pesquisador no campo, o conhecimento em relação ao espaço-tempo, daquele objeto de estudo, daquele tema, daquele campo, como ele se desenvolve, quais as temáticas que são tratadas no espaço-tempo, e da ideia de historicidade de produção do conhecimento científico,
que também está relacionada à compreensão de que o conhecimento é uma construção coletiva. E aí, escrever é isso, né? Propõe o Mário Marques, é uma interlocução com os autores que nos antecederam, né? Uma interlocução com a literatura, construímos de forma coletiva, mesmo quando somos autores únicos, não é? E também a revisão de literatura, então, contribui para a quebra de preconceitos, certezas, sensos comuns que acumulamos nas nossas trajetórias, não é? E atribui ao pesquisador, em especial o pesquisador estudante, como é o caso de muitos de nós, uma certa autonomia intelectual e o sentimento de pertencimento a um grupo, a um campo científico, conforme vamos lendo, conhecendo e nos identificando, então, para atuar nesse campo. Então, a gente abordou alguns aspectos teóricos e vamos passar agora para aspectos práticos da composição, então, da revisão de literatura, que se baseia na pesquisa bibliográfica. Como nós vamos localizar, então, as bibliografias para desenvolver o nosso tema de pesquisa. E aí, é importante a gente preparar um material antes de fazer uma busca de literatura. A gente vive num contexto Google, não é? Que tem uma caixa de busca, a gente abre a nossa tela, tem uma caixa de busca e a gente fica ansioso por digitar algo nela. No caso da pesquisa, é importante a gente identificar o tema que estamos pesquisando antes de ir fazer a revisão de literatura. Revisão de literatura é uma das etapas iniciais das pesquisas e muitas vezes a gente pode fazê-la numa etapa tão preliminar que não conseguiu definir sequer bem o tema de pesquisa. Então, definir o tema, formular uma questão de pesquisa preliminar, provisória, a gente dialogava esses dias, não é? Formular uma questão de pesquisa, que a partir dela vamos definir, então, os nossos termos de pesquisa para ir para as bases de dados, fazer a pesquisa bibliográfica. Outra dica interessante é sumarizar os tópicos da revisão de literatura. Então, se nós vamos ter uma sessão lá de revisão, um referencial teórico, quais os tópicos que precisamos contemplar para dar conta das nossas questões de pesquisa. Ao colocar os tópicos, né, no papel, enfim, no computador, enfim, na nuvem, a gente consegue ter mais clareza dos aspectos que está contemplando dentro daquela questão de pesquisa e definir os termos de pesquisa. Então, os termos de pesquisa são relevantes, a questão de pesquisa primeiro, né, os termos de pesquisa depois. Outro aspecto importante que a gente vai deixar para vocês hoje, está nos slides dessa apresentação e também está na apresentação que deixamos o link, não é, no Google Meet, para que vocês conheçam as fontes de busca. A gente está falando em pesquisa em sociologia da educação, ela tem aspectos de pesquisa local, nacional, regional e internacional. Quais as fontes de busca nós utilizamos para fazer pesquisa nessas áreas de sociologia, educação e correlatos? Hoje a gente vai conhecer algumas fontes, então, algumas bases de dados interessantes e importantes nessa área. E outra questão que é fundamental é partir de referências de estudos anteriores. Então, geralmente, nós estudantes, como quando iniciamos o nosso processo de pesquisa, dialogamos com o orientador, ele, em geral, diz, olha, tem um texto de fulano, super bom, não sei o que, a gente vai para o texto de fulano e ele tem referências. Então, as referências de artigos, livros, capítulos relevantes são um ponto de partida bem fundamental, até para pesquisa em bases de dados, que aí a gente vai ver aspectos relevantes, termos relevantes, autores que devemos contemplar na nossa pesquisa. Então, o nosso desafio aqui hoje é propor um tema e um problema de pesquisa em sociologia da educação. O nosso tema, usando assim, é socialização na educação superior. Por favor, contribuam, enviem as suas contribuições no chat e a gente dialoga um pouco mais. Poderia ter colocado aqui, o meu tema é socialização de estudantes na educação superior. Então tá, eu sei o que eu quero estudar, o meu tema é esse. Mas e a minha questão de pesquisa, qual é de fato? Propomos aqui, como a questão de gênero interfere na socialização de estudantes na educação superior? Essa é uma questão de pesquisa. Pode não estar tão bem delimitada. Lembrem-se que se trata de uma questão de pesquisa preliminar, que nós vamos aperfeiçoar após a pesquisa bibliográfica e revisão de literatura. Mas, enfim, nossa questão é
O gênero interfere na socialização de estudantes na educação superior? Basicamente por aí. Bem, nós temos uma questão de pesquisa, vamos partir para os termos de busca. Estão lá na nossa pergunta de pesquisa. Vamos traduzi-los como termos de busca. Quero só mencionar rapidamente que existem vocabulários controlados, que são instrumentos que definem os termos autorizados, os termos utilizados naquelas áreas. Na área de educação, por exemplo, deixei 2 vocabulários aqui. O ERIC, que é de uma base de dados internacional, e o Tesouro Brasileiro de Educação, que é do INEP. O que a gente encontra neles? Termos, palavras, termos, sinônimos, definições. Então, se eu quero buscar por gênero, gênero é o termo certo, eu vou descobrir nos vocabulários controlados. Hoje a gente não vai fazer esse exercício, não temos todo esse tempo, mas eu convido vocês a conhecerem vocabulários controlados. Eles orientam tanto a pesquisa bibliográfica, quanto a definição de palavras-chave para os nossos artigos, quando publicamos as nossas teses, nossas dissertações. Qual a palavra para gênero? Então, vou lá, pesquiso, identifico, esse é o termo utilizado. Qual a vantagem de utilizar esse termo nas minhas publicações? Provavelmente terei mais visibilidade na web, porque os pesquisadores daquela área vão buscar por aquele termo. Talvez o gênero não seja o melhor exemplo aqui, porque é uma palavra bastante genérica, mas vamos adiante. Além dos termos de busca, a gente vai conhecer agora os operadores de pesquisa, fundamentais para a elaboração de qualquer estratégia de busca em base de dados que contenha mais de um termo de busca. E nós sempre teremos mais de um termo de busca quando a gente faz pesquisa bibliográfica em bases de dados acadêmicas, não é? Além disso, atenção aos campos de busca das bases de dados. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, com base na nossa questão de pesquisa, exemplos de busca em bases de dados. Cada base de dados vai ter uma configuração. Então, quando nós temos uma estratégia de busca, nós copiamos e colamos na base de dados em que formos, bem, vamos ver, observar os campos de busca, como ela se constitui, etc. e tal, isso é importante. Bem, todos nós conhecemos, provavelmente, os operadores booleanos, teoria dos conjuntos, lá do ensino fundamental, mas eu quero retomar com vocês aqui, porque eles têm uma importância fundamental, especialmente o AND e o OR. AND a gente usa para restringir, quando a gente quer buscar publicações que tenham 2 termos, por exemplo. Aqui nós queremos socialização de estudantes universitários. Então, nós queremos buscar publicações, textos que tenham os 2 termos. Vejam aqui, na questão do AND. Se tiver apenas socialização, não vai recuperar, apenas se tiver as 2 palavras. O AND é importantíssimo, então, para somar. Ele restringe os resultados, mas ele nos fornece resultados mais objetivos com aquilo que precisamos. E com isso, qualificamos a nossa pesquisa e ganhamos tempo para análise dos resultados de leitura, não é? Por outro lado, o OR significa ampliar. É um ou outro termo. Quero buscar por socialização ou socialização acadêmica. Qualquer um desses termos, socialização de estudantes, não é? Qualquer um desses termos, se estiver presente em uma publicação, eu quero que retorne. Então, é uma forma de ampliar bastante a minha pesquisa. Eu terei mais resultados, porque eu estou usando um termo e seus sinônimos, nesse caso. Eu uso para sinônimos, variações, etc. e tal. E o NOT é menos utilizado, mas vou ilustrar só porque ele sempre vem acompanhadinho aqui. O NOT significa excluir. O nosso tema aqui é socialização de estudantes. Eu não quero, por exemplo, resultados que tratem de socialização de professores. Então, eu posso excluir. Quando eu uso NOT, eu digo, não quero que tenha este termo. Claro, o nosso exemplo é bem simples, mas o NOT significa excluir, e, portanto, ele deve ser usado com muito cuidado. Recomendo a vocês que comecem com o AND e o OR. E aí vocês viram que nos nossos exemplos estão aparecendo aspas. Aspas são usadas para termos compostos. Vejam aqui, vou buscar por socialização acadêmica, não é socialização escolar, não é socialização sozinha. Quando eu coloco o termo entre aspas, eu vou buscar exatamente aquela expressão. Qual é a tendência?
um número menor de resultados, mas mais adequados à minha necessidade de pesquisa, que é exatamente esse termo. Nós veremos depois na estratégia de busca, todos os termos compostos utilizarão aspas, sem exceção. Vou buscar no Google normal ou Google Scholar, uso aspas para termos compostos. Vou buscar na Web of Science, uma base especializada, que uso aspas. Sempre inicia a pesquisa com aspas. Se der algum problema, vai dar numa base menos qualificada, etc. e tal, ou no próprio Google, aí retiramos as aspas. Mas iniciamos com aspas. Menor número de resultados, mais adequado às minhas necessidades de pesquisa. O asterisco, por sua vez, ele é usado para buscar variações de uma palavra, de um prefixo ou radical. Quando eu uso nesse exemplo, por exemplo, que temos na tela, nós temos as variações da palavra socialização. Então, nós ampliamos o número de resultados e aí filtramos com o nosso olhar. Ele pode ser usado para esse exemplo e depois nós usamos na nossa estratégia para a universidade, por exemplo, nas variações de idiomas. Vamos ver como fica. O último operador para compor a nossa estratégia de busca, e terminamos esta parte mais técnica, são os parênteses. Os parênteses são usados quando a gente tem uma estratégia com mais de um operador booleano. Vejam que aqui a gente tem o AND, a gente tem o OR. Por isso, nós temos os parênteses para isolar o conjuntinho e definir a ordem de precedência da busca da base de dados, lógica de operadores de base de dados. Então, a base de dados primeiro vai buscar socialização ou socialização acadêmica e depois vai somar com gênero, no nosso exemplo aqui. Complexo? Nem tanto, pode ficar mais complexo, mas mais objetivo conforme as nossas necessidades de pesquisa. Nós temos, então, a nossa pergunta de pesquisa, que é como a questão de gênero interfere na socialização de estudantes na educação superior. Poderíamos especificar muito mais. Brasil, Rio Grande do Sul, URGS, enfim. Vamos trabalhar os termos, sinônimos e variações. Primeiro, o termo socialização, que é central na nossa pergunta de pesquisa. E os seus sinônimos. Vejam, termo certo, busquei em vocabulários, etc. e tal, e os seus sinônimos. E entre eles o OR, porque eu quero um ou outro termo. Então, o termo certo e seus sinônimos. E assim por diante, com graduate students, com higher education, e vejam aqui que o graduate students tem uma série de variações. Então, o plural e o singular, university students, o singular, or students. Vejam que eu coloquei aqui a palavra estudante geralzona com um asterisco. O que ele vai fazer? Ele vai buscar estudante, estudantes, studying e assim por diante. A palavra higher education e seus sinônimos, aqui eu acho que ficou incompleto, mas lá na estratégia está pronto. E a palavra gênero e variações ou sinônimos da palavra de gênero que eu considero que são relevantes para a busca de bibliografia aqui nessa questão de pesquisa. Aqui nós só temos termos em inglês. Estou pressupondo, portanto, a busca em bases de dados internacionais. Importante, adicionem termos em português ou espanhol na busca em bases nacionais ou regionais. Vamos fazer isso, ok? Bem, aqui nós temos, então, como a questão de gênero, né, interfere novamente a nossa questão de pesquisa. Nós temos os termos. Vamos montar a nossa estratégia de busca. Lembrem-se dos parênteses. Abrir parênteses, um conjuntinho, and, quero buscar por socialização e estudantes universitários e educação superior e gênero. Basicamente é isso que a minha questão de pesquisa está expressando. Podemos, né, aprimorar isso. Então, eu faço primeiro o conjunto, e o segundo conjunto, e o terceiro conjunto. Por que eu deixei em negrito aqui? Apenas para destacar o início de cada termo, as variações, etc. e tal. Para ficar mais claro para a gente. Elaboramos a nossa estratégia de busca. Nossa, tudo isso está boa, a gente considera que é mais ou menos isso. Vamos testá-la nas bases de dados. Onde? Nas fontes de pesquisa que a gente considera relevantes para as nossas pesquisas.
Importante, elaboramos a nossa estratégia de busca. Vejam, eu tenho estratégia de busca num arquivo. Vou guardar essa estratégia de busca num arquivo. Por quê? Porque eu vou utilizá-la em várias bases de dados e porque também eu preciso utilizar isso aqui lá na minha metodologia de pesquisa. Em algum momento eu posso precisar usar, dizer pelo que eu pesquisei, se eu estou trabalhando com um artigo de revisão, por exemplo. Então, guardem as estratégias de busca de vocês até o final, todo o processo de pesquisa de vocês. E aí sim, vamos às fontes de busca, onde buscar bibliografias, então. Nossos exemplos iniciam com as bases internacionais, mas antes de falar delas, eu preciso falar do acesso remoto a esses recursos que temos na universidade. Então, é essencial para qualquer estudante, pesquisador, é conhecer as formas de acesso remoto às bases de dados assinadas pela URGS e disponíveis no portal de periódicos CAPES, pela URGS ou a universidade a qual está vinculado. Aqui nós temos 2 links que são tutoriais para configuração de proxy, provavelmente todos vocês já usam proxy, se não usam, convido a usá-los, e temos o acesso ao portal CAPES, que é uma outra forma de acesso via rede CAF. Não é café, é CAF mesmo, da RNP, que a gente tem uma forma de acesso. Então, conhecendo essas 2 formas de acesso, o que acontece? Quando configuramos o proxy, nós temos acesso a todas as coleções da URGS e mais o portal de periódicos da CAPES. Tudo. Todas as coleções que a URGS assina. Quando acessamos via portal CAPES com o CAF, nós acessamos apenas o conteúdo do portal. Então, diferença entre proxy e CAF. O proxy inclui as coleções URGS, o CAF não. Ok? Vamos adiante. Nós vamos falar de fontes de pesquisa, e começando pelas bases internacionais, mas precisamos falar primeiro do nosso catálogo URGS, o Sabe Mais, que é a principal fonte de pesquisa para quem atua ou estuda na universidade. O Sabe Mais está disponível nesses endereços, ele vai buscar conteúdos digitais e acervos físicos da URGS, e ele busca numa série de bases de dados. Então, nós vamos fazer pesquisa sobre sociologia da educação, vamos fazer pesquisa também no Sabe Mais. Precisamos de livros, precisamos de monografias, precisamos de conteúdos digitais, e-books, artigos e assim por diante. O Sabe Mais é uma fonte ampla para isso. Ele não fará uma pesquisa tão especializada como as que a gente vai demonstrar agora nas bases internacionais, mas é uma fonte importante para considerar. Então, primeiro passo, Sabe Mais. Passo seguinte, ou base seguinte, portal de periódicos CAPES, importante para todas as áreas, multidisciplinar, maior biblioteca digital da América Latina, um projeto nacional que deu certo, que esperamos que continue dando certo, que tem recursos de busca avançada e busca básica aqui, que a gente acessa remotamente, depois a gente pode demonstrar uma busca nele, então. Portal da CAPES, quando eu colo aquela minha estratégia de busca enorme, nem sempre eu vou ter resultados positivos para ela. Por quê? Mas você fez uma estratégia de busca bem. A estrutura de busca do portal da CAPES é limitada, é um tanto limitada. A gente tem dois campos de busca na busca avançada. Então, se não é possível fazer a busca completa no portal da CAPES, o que a gente faz? A gente reduz um pouquinho os nossos termos, escolhe aqueles que são mais importantes e faz a busca. E o portal de periódicos CAPES, então, é essa base tão importante, ele vai contemplar tudo, as bases internacionais? Bem, ele inclui uma série de bases que eu vou mostrar algumas para vocês agora. Mas o recurso de busca do portal é diferente do recurso de busca da Web of Science. Isso significa que a gente precisa buscar no portal, na Web of Science, em outras bases, na Cielo, no Sabe Mais e assim por diante. A gente não faz pesquisa com bases únicas, raramente. Não que a gente precise usar tudo que eu estou trazendo aqui para vocês hoje, mas uma pesquisa bibliográfica vai envolver várias bases de dados, não uma só. Então, exercitamos a pesquisa aqui na pesquisa bibliográfica do portal de periódicos da CAPES. Base multidisciplinar, então, com várias bases de dados dentro dele, por isso se chama portal.
Agora nós vamos passar para uma base especializada da área da educação, ERIC, que é uma base do governo americano de acesso livre para todos nós. Acesso livre é diferente de acesso aberto, tá bem? Acesso livre todos nós podemos acessar. Acesso aberto é acesso aberto ao conteúdo completo do documento. Então, aqui é acesso livre, nós podemos acessar, fazer buscas, etc. e tal, e o acesso aos conteúdos que localizarmos estará condicionado ao acesso que nós temos na URGS ou no portal CAPES. É uma base bibliográfica interessantíssima. Eu fiz umas pesquisas lá, é pena que eu não salvei todas as telas aqui, a gente fica induzido a navegar, eu vou fazer só essa, então, base de dados para a gente poder fazer um exercício de busca na base de dados mesmo, para que a gente possa ver que depois que a gente elaborou a nossa estratégia de busca, a pesquisa fica mais simples, facilitada. A ERIC tem aqui, então, a sua caixa de busca da coleção, tem a busca avançada, tem tudo mais. O que nós vamos fazer? Nós vamos copiar a nossa estratégia de busca que elaboramos para as bases internacionais, vejam só os termos e seus sinônimos, operadores booleanos, e vamos colar aqui na caixa de busca da ERIC. E vamos fazer a busca. Naturalmente, eu testei, né, antes de fazer o exercício aqui. Vejam só, uma base de dados especializada, com uma questão de pesquisa bem definida, com recurso de ampliação, deixe-me ver aqui, como asterisco para buscar variações, sinônimos, etc. e tal, e nós chegamos a 167 resultados. É pouco porque nós especificamos. Mas esses resultados provavelmente estão relacionados com a nossa questão de pesquisa. Não são 1.000 resultados que a gente iria encontrar só com a palavra socialização, por exemplo, e que nós vamos levar, 16.000, ok? Levar muito tempo e não vamos conseguir analisar. Por isso, a importância de definir a questão de pesquisa, os termos relacionados e compor uma estratégia de busca. Chegamos a 160 e poucos resultados. Vamos ler os títulos, analisar os resumos, ler o texto completo, salvar as informações e gerenciar isso, depois a gente fala sobre essas questões. Então, ERIC é uma base internacional fundamental. Se não formos usar, pelo menos para conhecer, que é uma base do nosso campo que a gente precisa conhecer. E aí, as demais que eu trago aqui para vocês, que fariam o mesmo exercício, mas a gente vai levar muito tempo, são a Web of Science, uma base referencial multidisciplinar, conhecida mundialmente, e a Scopus, também outra base referencial. Na verdade, elas são concorrentes, eu diria, mas elas são complementares. Novamente, vejam. Então, se nós vamos fazer pesquisa em bases internacionais, faremos no portal CAPES, na ERIC, na Web of Science, possivelmente na Scopus. E como que a gente chega a essas bases de dados aqui? Digitamos no Google e chegamos nelas? O ERIC sim, porque é de acesso livre. Mas a Web of Science a gente acessa via portal de periódicos CAPES. E para ter acesso aos recursos do portal, a gente precisa acessar pelo CAF ou pelo proxy. Lembrem-se disso que eu falei lá anteriormente. E aí, depois que nós acessamos com o nosso usuário URGS, isso, ou seja, é muito simples, não tem complexidade, a gente vai ter acesso a todos os conteúdos do portal. Feito. Ou seja, eu só vim aqui, na verdade, para mostrar para vocês como vocês chegam à Web of Science. Se nós fizermos a busca por assunto aqui, nós estamos pesquisando dentro da Web of Science? Sim, mas com recursos de busca totalmente diferentes. Nós vamos para a Web of Science quando a gente clica aqui em buscar base. Vejam que muda a caixa de busca. Eu estou em assunto, buscar base, Web of Science. E aí eu vou para a base internacional fazer a busca de literatura na Web of Science. Não é porque eu coloquei as bases internacionais antes, não por questões de maior ou menor relevância, foi só uma lógica de apresentação. Então, nós vamos para a interface da base de dados, vamos lá copiar a nossa estratégia de busca e vamos testar nessa base de dados aqui, que eu já testei naturalmente, deu certo, e nós vamos executá-la. Pronto. Lembrem, nós chegamos a 100 e poucos resultados aqui, numa base especializada da educação,
e aqui nós temos 728 resultados numa base multidisciplinar. Talvez seja muito, talvez a gente precise especificar um pouco mais a nossa estratégia de busca. Mas a coleção de uma base diferente de outra, e isso justifica o uso complementar das várias bases de dados. E aí, se queremos chegar a Scopus, que é outra base internacional, nós vamos fazer a mesma coisa, nós vamos fazer a busca no portal e vamos chegar a esta base de dados. A gente não buscou no Google, a gente buscou dentro do portal. Se a gente for pelo Google, vai pedir login. Chegando lá, com uma boa estratégia de busca montada, a gente vai clicar aqui. E eu não estou entrando em detalhes sobre os campos de busca, mas ali nos exemplos vão ter as telas para vocês, depois a gente pode dialogar individualmente com cada um. E cada base de dados, um resultado diferente. Naturalmente, o corpus de cada uma é diferente. E lá vamos nós, então. Conhecemos a Web of Science e a Scopus, duas bases multidisciplinares, a ERIC, a base especializada. Feito isso, então, nós exploramos 4 recursos de busca internacional, juntando o portal, e vamos partir para as bases de dados regionais ou nacionais. E aí, quando a gente vai fazer pesquisa em bases nacionais e regionais, é recomendado adicionar os termos em português e espanhol. Nós podemos fazer a busca pelos termos em inglês e chegar a resultados muito semelhantes, porque, em geral, os termos de busca, assunto e tal, são indexados em inglês nas bases de dados. Quando a gente escreve um artigo e tal, geralmente tem o título, as palavras-chave, o resumo em inglês. Mas, para ter uma amplitude maior, especialmente nas ciências humanas e sociais, a gente recomenda adicionar termos em espanhol. Coloquei aqui para a gente em azul, para a gente ver como a nossa estratégia de busca cresceu. Quase enlouquecedora, né? Mas está muito, muito bem preparada para a nossa questão aqui. E aí nós vamos, então, para as bases regionais. Aqui está pequenininho, é a base de dados Cielo, não é? Que é uma base regional. A gente copia a nossa estratégia de busca, cola lá e vê os resultados. Está pequenininho, cola a estratégia de busca e testa, vê se deu certo, porque às vezes ao colar pode não dar certo aquela estratégia naquela base. Então, aqui na Cielo deu certinho, 15 ou 16 resultados, pronto. Vejam como os resultados são específicos. Estamos fazendo isso porque nós trabalhamos uma questão de pesquisa e elaboramos a estratégia. Se temos dúvida desses 15 resultados, só 15, 16 resultados, o que eu faço? Eu reduzo a especificidade da minha estratégia de busca. Eu vou lá e busco, por exemplo, só por sociologia e socialização e universidade, e vejo quais são os resultados e vou moldando a estratégia de busca conforme os resultados. Então, a Cielo é essencial para as nossas pesquisas nas áreas de educação e sociologia, com boa cobertura de periódicos regionais, também projeto que vale a pena, e a Cielo deve ser contemplada, então, nas nossas pesquisas, com conteúdos qualificados que ela reúne. Outra base regional, passando rapidinho por causa da questão do tempo, outra base regional, vou até olhar o horário, é a Redalic, sediada no México, mesma coisa, tem um campo de busca um pouco mais difícil. A Dialnet, que é de literatura científica hispana. Então, quem busca a questão do idioma em espanhol, português, vai encontrar na Cielo, na Redalic, na Dialnet conteúdos. E tem uma base especializada em sociologia, que é a Citas Latino-Americanas em Ciências Sociais e Humanidades, do México também, que é um conteúdo um pouco mais restrito, mas que também pode ter, especialmente para essas temáticas, material relevante. E a forma de busca será diferente. Vejam na tela aqui tem um exemplo de busca, não pude fazer para todos, mas eu vou moldando isso e vou anotando lá no meu arquivo Word as questões, como se monta a estratégia de busca em cada base de dados. Vejam aqui, no meu arquivo, eu tenho qual é a estratégia que eu consigo usar na classe, qual é que eu uso na Redalic, qual que eu usei na Cielo, e assim por diante. Por quê? Porque eu vou moldando, eu vou traduzindo, a gente chama assim, a estratégia de busca para cada base de dados, conforme a minha necessidade, conforme os campos de busca que ela oferece também.
Então, exemplos de fontes de busca, e inclui aqui o Google Scholar, porque é uma fonte que a gente acaba recorrendo, ele tem critérios de inclusão de bibliografias mais amplos, ou seja, nesse caso, nós não temos um critério claro de qualidade de bibliografias incluídas, o filtro é feito por nós, usuários, ou seja, a gente vai ler os resultados e vai considerar aqueles que considerar relevantes e assim por diante. O número de resultados tende a ser grande, a estratégia de busca nem sempre a grande consegue funcionar aqui, mas a gente chega a resultados relevantes que não encontrou em outras fontes, em muitos casos. Por isso, incluímos, então, o Google Scholar como uma recomendação. No Brasil, para a busca de teses e dissertações, que são importantes bibliografias para os nossos trabalhos acadêmicos, dado que nem tudo que é publicado em tese e dissertação é publicado em artigos, que essas bases em geral recuperam. Então, a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do IBICT vai recuperar teses e dissertações brasileiras com texto completo, naqueles casos em que o autor disponibiliza o texto completo da dissertação ou tese. Então, é uma fonte essencial. Estratégia de busca funciona bem nela e tal, é legal, interessante procurar lá, testar, e eu acho que tínhamos chegado aqui a 116 resultados para a nossa temática, que talvez sejam um pouco mais amplos, etc. e tal, mas vale a pena filtrar. Então, fonte essencial para a busca de teses de dissertações no Brasil, BDTD. E o oasis.br é um repositório mais amplo que a BDTD. Quanto a esta busca teses e dissertações, o Oasis.br, ele busca artigos, busca teses e dissertações, ele é uma rede de repositórios, um portal de repositórios. Ele busca em vários repositórios de várias universidades, inclusive no repositório da URGS. Então, é interessante porque numa única fonte, ou seja, eu não estou indo para o repositório da USP, da Unesp, da FURG, da URGS, eu vou aqui e recupero bastante em publicações, teses, dissertações, artigos em relação a isso. Nós chegamos, por exemplo, a 194 resultados, que é maior que o número de teses e dissertações que recuperamos lá na BDTD. É uma fonte bem interessante, tudo de acesso aberto, legal. Bem, ainda em teses e dissertações, existe no Brasil o catálogo de teses e dissertações da CAPES, e eu trouxe ele porque eu percebo que há uma certa confusão, em especial nas áreas de educação e correlatas, em relação ao catálogo de teses e a BDTD que eu apresentei para vocês. BDTD, texto completo das teses e dissertações que lá estiverem. Catálogo é um catálogo, ele tem as referências, no máximo os resumos, nem sempre, conforme cadastrados na plataforma Sucupira. Ou seja, ele é uma fonte confiável, tem os dados inseridos ali pela Sucupira, né, na CAPES, etc. e tal, mas não vai ter o texto completo. Então, nós vamos chegar aqui, tem uma tese lá da Universidade de Brasília, e aí o que a gente faz? A gente vai para o repositório da Universidade de Brasília, vai para a BDTD e assim por diante. Mas ele tende a ter informações que às vezes a gente não encontra em outras fontes. A estratégia de busca nele bem básica, enfim, recuperamos ali alguns resultados. E, por fim, o Lumen, repositório digital da URGS, onde a gente pode, então, fazer buscas muito semelhantes, muito mais simples que aquelas que a gente apresentou, mas a gente tem o Lumen uma característica importante, que é a distribuição dos trabalhos por PPG. Por exemplo, se eu quero saber as teses e dissertações defendidas no PPG da educação, eu venho aqui na lista por PPGs, clico lá, tem 2.076 teses e dissertações, consigo navegar ali por orientador, etc. e tal, ter uma visão do que aquele PPG está produzindo e assim por diante. É bem interessante. Bem, além disso, a URGS disponibiliza uma série de outras fontes de pesquisa, deixando o site aqui para vocês poderem acessar, e procurem também conhecer os eventos da área, para acessar os trabalhos publicados nos anais de eventos. Então, vocês têm importantes eventos, né, na área de educação, sociologia da educação, etc. e tal, sociologia, e é importante conhecer esses eventos e incluí-los nas nossas buscas. Então, melhor seria se nós pudéssemos, para a nossa questão de pesquisa, verificar os trabalhos publicados em análise de eventos, se tem alguma coisa também que a gente possa utilizar na nossa revisão de literatura.
Feito isso, coletamos as referências, identificamos uma série de resultados, não é? O que a gente vai fazer? Primeiro, a seleção daquilo que é relevante, a partir da identificação dos resumos, dos títulos, etc. E o salvamento dessas referências relevantes. Depois, a organização das leituras e anotações. E aí não tem milagre, a gente precisa ler os textos, que pode não ser uma leitura sistemática do início ao fim, mas tem a leitura, para que a gente possa fazer, então, anotações, síntese e depois fazer a citação de forma adequada nos nossos trabalhos, a reflexão que é necessária. Indicamos também o uso de gerenciadores e o cuidado com o backup nas informações que a gente, então, chega aos resultados. Apenas para retomar isso, para consolidar isso, então, nos resultados de busca, lemos o título, resumo, palavras, verificamos a coerência e a aproximação dos conteúdos com o nosso tema de pesquisa. Ou seja, nem todos os resultados que eu recupero na base de dados eu preciso ler ao todo. Eu vou ler o título, vou me identificar, selecionar os estudos relevantes, salvar as publicações, PDF, suas referências, vocês sabem isso muito tranquilo. Organizamos os arquivos no computador, na nuvem ou preferencialmente no gerenciador de referências. Vamos mostrar em seguida. E não esqueçam o backup dessas informações, porque os nossos computadores lá pelas tantas, né, têm momentos de humor diferenciado e não conseguimos acessar as nossas publicações. Quando usamos gerenciadores, não temos muito esse problema. Tem uma questão que eu não falei, mas que consta aqui. Quando nós fazemos pesquisas em bases de dados, as bases geralmente nos oferecem a oportunidade de salvar alertas. Nossa estratégia de busca estava tão boa, chegamos aos resultados, é sobre isso que eu estou pesquisando. Salvo aquela estratégia de busca e a base de dados me informa toda vez que houver um documento novo nessa temática. Para quem está trabalhando uma tese de dissertação, é importantíssimo isso, retomar. Pesquisa bibliográfica ela não ocorre só nos 5, 6 primeiros meses do trabalho. Imaginem que foi publicado um trabalho, a gente está escrevendo as nossas conclusões lá, e foi publicado um trabalho que se diz que inventou a roda, saiu esse mês. E nós vamos lá e vamos dizer, inventei a roda. Então, esse cuidado, né, um exemplo bem basicão, mas enfim, salvar alertas de novidades de bases de dados é um trabalho que nos ajuda a atualizar as nossas bibliografias, então. A questão da leitura e síntese, eu vou passar correndo aqui para a gente poder falar de gerenciadores de referências, mas eu vou retomar a ideia de fichamento de leituras. A gente está nesse contexto de informação digital, excesso de informação e assim por diante, mas é importante ler, fazer destaques, anotações, para a gente extrair informações relevantes, fazer essas anotações, anotar citações, página das citações e assim por diante. Sintetizar, compreender as ideias, não é? Para elaborar o texto. E depois citar no nosso trabalho. Para que isso? Para que esse trabalho de leitura, de compreensão, de apropriação? Para que a gente possa produzir um texto que não é uma sequência de narrações do que outros autores falaram. Segundo fulano, segundo Beltrano, segundo Cicrano, um parágrafo para cada um, e não tem ali a nossa voz autoral, a nossa discussão, o nosso debate com aquela literatura, o diálogo com a literatura. Então, ler várias bibliografias e assim por diante. E os gerenciadores de referência, então, são ferramentas que podem facilitar o nosso trabalho de organização das leituras e fichamento de leituras, as anotações, as citações, e também eles automatizam a citação e elaboração de referências bibliográficas nos trabalhos, ou seja, ferramentas que nos ajudam a criar uma biblioteca pessoal e, a partir dela, nos editores de texto, Word ou, enfim, LibreOffice ou Google Docs, fazer, então, citações e montar automaticamente as referências. Fora essa facilidade, essa automatização incrível, né, de produzir referências, nós elaboramos, criamos a nossa biblioteca pessoal, que no decorrer do tempo vai ter tudo ali organizado com as nossas referências, as nossas anotações, as nossas citações, e isso qualifica o nosso trabalho de pesquisa. A gente, em geral, quando conversa com os acadêmicos, enfim, eles dizem que existe uma vida antes e outra depois do gerenciador de referências.
que ele realmente promove, assim, organiza as nossas leituras e tende a qualificar a nossa produção acadêmica, então. Na URGS, nós temos divulgado Mendeley e Zotero. Aqui está a minha biblioteca pessoal no Mendeley, para vocês terem uma ideia, são ferramentas onde a gente vai ter lá as nossas referências, as nossas anotações, não vou entrar em detalhes aqui, e aqui a minha biblioteca pessoal no Zotero, onde nós podemos, então, reunir todas as nossas bibliografias e, a partir disso, fazer nossas anotações, tudo está no gerenciador. Eu uso aqui, uso lá na URGS, vou viajar, tenho meu gerenciador com todas as minhas informações que ficam na nuvem. Então, a gente recomenda que vocês conheçam gerenciadores de referência e testem o uso. Além do Mendeley e do Zotero, tem o EndNote Basic no portal da CAPES, que é possível usar, mas esses dois têm uma estrutura bem interessante e acesso livre, com versão desktop, versão web, é possível fazer uma série exercer uma série de funcionalidades neles, e super recomendado para vocês também. Para saber mais sobre eles, recomendamos que participem dos cursos do projeto de extensão Super 8 das bibliotecas URGS, tem cursos sobre Mendeley, Zotero, pesquisa bibliográfica em bases de dados e assim por diante, e a gente compõe a equipe, então, está sempre divulgando, fazendo a nossa divulgação aqui. Por fim, na apresentação deixamos as duas referências utilizadas na sessão inicial, quando falávamos mais dos aspectos teóricos da revisão de literatura, que também estão aqui para que vocês possam consultar, então. Eu não sei como fui no tempo, eu não sei se é muito rápido para muita informação, mas sabemos todos nós da importância, né, da literatura para as nossas pesquisas. Então, resta então o meu agradecimento e um diálogo que a gente possa fazer a partir